Você tem dificuldades de enxergar as escalas ao longo do braço da guitarra? Você se perde nos métodos, nas técnicas de aprendizagem, nas várias maneiras de enxergar as escalas no braço? Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força por aqui. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês uma maneira fácil de enxergar as escalas maiores e menores ao longo do braço. Na música ocidental, a música tonal impera. E o que significa uma música ser tonal? Eu vou falar de uma maneira simplificada aqui, mas basicamente é músicas que se baseiam em escalas maiores e menores na sua construção. Bem, você pode argumentar que se usa muito as escalas pentatônicas, né? Mas as escalas pentatônicas derivam dessas escalas, né? Essas escalas são chamadas de diatônicas, porque elas têm 5 tons e 2 semitons na sua construção. Os modos gregos também são escalas diatônicas, né? Eles utilizam também essa questão dos 2 semitons e 5 tons. E é exatamente essa construção de 5 tons e 2 semitons que vai facilitar com que a gente enxergue essa escala ao longo do braço. As escalas são construídas sempre seguindo por tom e semitom, né? Raramente a gente vai ter alguma coisa diferente disso. Uma exceção é a escala menor harmônica, que tem 1,5 tom de distância entre o seu sexto grau e o seu sétimo, mas é uma exceção. Portanto, na guitarra a gente sempre vai andar ou uma casa ou 2 casas para ir construindo a escala. Então, se a gente pensar, por exemplo, na escala maior, a escala maior tem tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Se a gente for construir a escala de Fá aqui, então a gente vai ter que andar 2 casas, 2 casas, uma casa, 2 casas, 2 casas, 2 casas e uma casa. Percebam que se eu for andando de nota em nota e fazendo as seguintes, a gente vai ter certos padrões aqui. Então a gente tem esse padrão abertão aqui, né, que a gente pula 2 casas e 2 casas, tom, tom. A gente tem o padrão tom e semitom, né, que é um padrão fechado, só que começa mais aberto. E um terceiro padrão aqui que é semitom, tom, que é um padrão também mais fechado, só que começa fechado. Então perceba como isso se repete, né? É sempre esse padrão, esses 3 tipos de desenho de dedo, né, de colocação de dedo que se repetem ao longo da guitarra toda com essas escalas. Só que a gente não costuma fazer esses desenhos ao longo de uma corda. É muito raro a gente usar esse tipo de pensamento. A gente costuma usar as cordas de baixo, descer as 6 cordas. E para isso a gente tem que ter a noção de que as cordas são afinadas em quartas. Então, uma corda é uma quarta justa da outra, com exceção da terceira e da segunda, que é uma terça maior. Isso vai complicar bastante a lógica, né? A gente vai ter que mudar o pensamento quando chegar nessas 2 cordas. Mas tirando isso, as cordas mantêm um padrão de comportamento entre si. Então, por exemplo, para eu fazer essa escala de Fá, né, escala maior no caso que eu fiz, descendo as cordas em vez de continuar, vai ficar assim. Ou seja, é um padrão aqui de abertão, abertão e fechado no começo aqui. Se eu repetir isso de novo agora, partindo de onde eu acabei, então pense, eu acabei aqui em Fá. Se eu deslocar meu dedo para cá, eu vou estar na mesma posição que eu estava aqui, ó. É uma oitava. Então, se eu fizer esse padrão novamente, abertão, abertão e fechado, eu continuei a escala de novo. Observem que aqui, dessa corda para essa, eu não pude simplesmente descer onde eu estava aqui. Eu tive que ir para frente, por causa daquela diferença de afinação que tem nessas 2 cordas. Então, a gente tem que sempre lembrar que chegou aqui nessa corda, a gente vai uma casa mais para frente do que estava. E se agora eu pegar e continuar aqui, ó, então eu arrastar minha mão para cá e fizer a mesma posição que eu estava aqui e aqui, agora aqui, abertão, abertão, e não tem como eu descer mais, acabou aqui. Então vejam. Arrastei. Arrastei. E se quiser, arrastei. Então olhem os desenhos. Então vejam, decorando só o começo aqui da escala, ou seja, uma oitava, né? Eu consigo fazer toda ela ao longo de todo o braço, né? Só pensando no abertão, abertão e fechado, né? Se a gente achar um outro Fá, por exemplo, aqui, ó, né? A gente tem que saber achar as notas ao longo do braço, né? Tem vídeos que eu explico isso. E fizer a mesma ideia, eu vou conseguir fazer a escala. Então percebam, ó, abertão, fechado, andei, né? Toquei o abertão, abertão de novo, só que eu tive que deslocar por causa da corda, fechado.
eu posso fazer isso uma oitava acima, que agora nesse Fá aqui, ó, que eu alcanço mais notas. Desloquei, abertão, desloquei. Lembre-se, então vocês podem pegar qualquer nota aqui, de Fá, aqui, 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 e fazer essa sequência, aberto, aberto e o fechado, que sempre vai dar certo. Só tem que tomar cuidado com a corda 3 e 2. A mesma ideia vale para a escala menor. Então a escala menor, ela é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. Então eu tenho esses padrões aqui. Aberto no começo, fechado no começo, abertão, fechado no final, fechado no começo, abertão. Então fazendo isso aqui nas cordas de baixo, fica isso aqui, ó. Fechado no final e o começo de um aberto aqui, ó. Então novamente, se eu decorar só esse começo e ir arrastando, eu vou achar a escala menor de Fá ao longo de todas as cordas, ó. Fechado no final, começo do aberto. Aí eu desloco isso aqui e faço a mesma coisa. Fechado no final, começo do aberto. Desloco aqui pra cá, fechado no final. E isso vai valer aqui para os outros oitavos do Fá, né? Fechado no final, começo do aberto, aí fechado, a gente fica deslocar aqui e começo do aberto. Certo, galera? Essa é uma maneira de ver fácil, então é entender que a gente tem somente essas 3 posições de mão, né? Abertão, fechado no final e fechado no começo. E sabendo isso, a gente constrói várias outras escalas, né? As escalas, os modos gregos, por exemplo, é só a gente pegar o padrão deles aqui no começo e daí ir repetindo, né? Sempre prestando atenção nesse salto aqui da terceira para a segunda corda, que a gente vai construindo a escala de uma maneira muito fácil. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouco a visualizar melhor as escalas no braço. Deixem nos comentários se vocês não entenderam alguma coisa, se vocês têm alguma crítica, alguma ideia para me sugerir. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar com os amigos. Um abraço e até a próxima.